Você fez o Enem 2022 e quer saber quais foram as questões fáceis, médias e difíceis de química que caíram? Você quer saber quais foram os assuntos específicos de cada questão? Fica aqui que eu vou falar para você agora. Meu nome é Ítalo de Moraes, seja muito bem-vindo ao canal Gabarita Veste, o canal onde você aprende as melhores estratégias para o Enem. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o quantitativo de questões de química que caíram no Enem 2022 e depois a gente vai fazer uma análise questão a questão do nível de dificuldade de cada uma. Então, vamos lá. Agora eu quero que você preste atenção aqui nessa tabela, que ela tem um quantitativo de questões e também a classificação conforme a importância no cronograma Gabarita Veste. O que é essa classificação? É a classificação que eu criei para o cronograma Gabarita Veste para que os alunos saibam quais são os assuntos mais incidentes. Sabendo os assuntos mais incidentes, é possível focar muito mais nesses assuntos, dedicar muito mais tempo a eles. A divisão é feita em 2A, A, B, C e D, em que 2A são os mais incidentes e D, os menos incidentes. Além disso, eu agrupo os assuntos 2A, A e B em um só grupo, que é o de prioridade 1. Qual o objetivo disso? É aqui no cronograma Gabarita Veste, vir aqui nessa parte de metas e estatísticas e definir, por exemplo, em Química, que vai ser do nosso vídeo de hoje, quantos assuntos faltam serem vistos dessa prioridade 1, de 2A, A e B. E aqui, a plataforma vai calcular automaticamente quantas teorias pendentes e também as revisões de questões, que eu boto uma meta de 4 blocos de questões para que o aluno realmente aprenda e lembre lá no dia da prova. Aí aqui no final temos essa meta semanal para cada tipo de ação e também para o total de ações para o aluno fazer todas essas metas em todos os assuntos de prioridade 1. E agora você vai ver na prática o motivo, a prova de por que é tão importante ter essa ênfase maior nos assuntos de prioridade 1. No total foram 16 questões de química no Enem 2022 regular. Normalmente seria uma divisão de 15 para cada área, né? Uma para química, uma para biologia, uma para física. Só que na parte de biologia teve uma questão que eu até modifiquei para a parte de química. Por quê? Se você olhar o vídeo passado que eu fiz sobre análise detalhada de biologia, você vai ver que teve um assunto que aparentava ser de ciclos biogeoquímicos, especificamente da parte de ciclo do nitrogênio. Contudo, para resolver essa questão, você teria que ter o conhecimento mais da química. Por isso eu trouxe essa questão aqui para a química. Logo, biologia ficou com 14 questões e química com 16 questões. Dessas 16 questões, nota-se aqui que 13 foram de assuntos de importância A e 3 foram de assuntos de importância B. Diferentemente de biologia, que teve também assuntos aqui do C, química já foi muito mais restrito aqui esses assuntos da prioridade 1, principalmente dos assuntos de importância Gabarita Veste A. Note que esses assuntos A aqui, foram responsáveis por 80% das questões do Enem. Se olharmos aqui no total de assuntos no cronograma, temos 81 assuntos de química. E olhando aqui essa classificação A, vemos que 42 assuntos estão incluídos nessa importância Gabarita Veste A, ou seja, 42 de 81. Se olharmos aqui nessa contagem de porcentagem dos assuntos, vemos que a importância A representa 52% dos assuntos, ou seja, 52% dos assuntos de química foram responsáveis por 81% das questões. Dessa forma, perceba como vale muito a pena utilizar essa classificação Gabarita Veste para ter muito mais ênfase nos assuntos que mais importam, porque você vai investir o seu tempo de uma maneira muito melhor, muito mais produtiva, para que você recolha esse resultado em pontos. Nesse caso de química, por exemplo, estudando somente a prioridade 1, o aluno já conseguiria fazer todas as questões de química. Aqui a gente derruba mais uma barreira do método tradicional, porque o método tradicional dos cursinhos fazem o quê? Eles dão a mesma ênfase para todos os assuntos. O que importa é você seguir o cronograma e até o último dia de estudos você ver todos esses assuntos. No método Gabarita Veste você tem uma ênfase muito maior naquilo que é mais importante, porque além de priorizar, ver a teoria desses assuntos, você também vai priorizar revisar esses assuntos mais vezes. E assim você consegue aumentar muito mais a sua quantidade de acertos. Agora, trazendo aqui os relatórios de análise dos níveis de dificuldade, vemos que as questões de nível A foram distribuídas entre fácil, fácil a média, média e difícil. Já as questões de nível B, elas estão no nível média e difícil. Já ressalto que essas distribuições aqui foram feitas com base em análises que eu mesmo fiz, com base naquilo que a questão cobraria do aluno em relação ao conhecimento decorado, né, em relação àquilo que ele memorizou e também em relação à interpretação. Dessa forma, em cada questão que eu vou mostrar para você agora, eu fiz um balanço entre esses dois fatores para chegar a essas conclusões aqui de níveis de dificuldade. Agora vamos ver essas questões de forma individual
Pega aí sua prova que você fez do Enem para você começar a anotar quantas questões fáceis, médias e difíceis você acertou e depois coloca aqui nos comentários para a gente ver como é que você acha que você vai na teoria de resposta ao item. Agora vamos ver essa primeira questão, que eu achei a questão mais estranha de química e talvez a mais difícil. E não pela quantidade de cálculo, mas pela complexidade do assunto. Se formos olhar aqui os assuntos gabarita veste do cronograma, vemos que é de equilíbrio químico, titulação de aminoácidos. Olhamos a classificação B, ou seja, é incidente esse assunto. Porém, quando vamos mais a fundo mesmo, né, que é nessa questão aqui da titulação de aminoácidos, que é um tópico mais específico, dá para perceber que isso é um tópico muito raro no Enem. Na verdade, esse tópico aqui é mais cobrado em provas muito específicas de vestibulares tradicionais, às vezes ainda discursivas. Inclusive, no primeiro período de medicina da UFPR, teve esse assunto aqui, Bioquímica 1. Inclusive, caiu na nossa prova. Então, daí você pode ver que de vez em quando o Enem faz umas coisas assim, ele acaba cobrando alguns assuntos um pouco mais complexos. Mas mesmo assim, a maioria das questões aqui você vai ver que foram de assuntos já incidentes, a maneira cobrada foi muito parecida. Então, essa estratégia que a gente tem de priorizar aquilo que é mais importante continua funcionando muito bem e com certeza quem utilizar essa estratégia vai ser aprovado. De maneira resumida, você vai ter que olhar essa penicilamina e ver as partes que estão aqui nessa molécula. Tem a carboxila, tem amino, tem tiol. E qual que é a grande sacada? Você olhar o pKa delas e conforme a mudança de pH do meio, vai ter também uma mudança nessa molécula. Eu não vou explicar agora porque vai acabar gastando muito tempo, mas de forma resumida a gente vai ter uma movimentação aqui desses hidrogênios, certo? Aí aqui ele dava o pH do meio, que é entre 5 e 7. Aí a partir disso a gente tinha que analisar aqui o que aconteceria com cada um desses radicais. Então, dada essa especificidade da questão, considerei essa questão como difícil. Talvez até a mais difícil da prova, porque apesar de não ter cálculos complexos, esse conhecimento é muito específico para o Enem. Essa questão que começa falando de biomassa celulósica é uma questão de um assunto muito recorrente, um assunto clássico do Enem, que é fatores que influenciam na velocidade da reação, no caso de catalisador. Porém, eu não marquei essa questão como fácil. Por quê? Porque não foi tão fácil assim o aluno achar de cara que se tratava de um catalisador, o papel desse hidrogênio aqui, desse íon aqui, de hidrogênio. O conhecimento básico e prévio exigido era o seguinte, de que o catalisador ele não é consumido durante a reação. Se você for olhar aqui, o hidrogênio está aqui fora, ele acaba participando aqui dessas quebras e no final ele continua aqui fora, ou seja, ele não foi consumido. Só que é claro que para sacar isso aqui o aluno teria que ter um pouco mais de atenção, teria que analisar todas essas cadeias. Devido até à complexidade desses desenhos aqui, eu acho que isso dificultou para essa interpretação. Depois que o aluno tivesse essa sacada, né, que é um catalisador, aí ficava fácil de responder, que o catalisador serve para aumentar a velocidade de reação. Dessa forma, a dificuldade média devido a essa dificuldade aí de interpretar essas reações e o que estava acontecendo nelas. Nessa questão aqui, vemos novamente a cinética química presente, inclusive dividir entre duas partes da cinética química. A primeira que é as leis cinéticas de velocidade das reações, fatores que influenciam na velocidade da reação, catalisador e temperatura. Porque aqui a questão está falando da atividade catalítica de uma enzima. Uma enzima é um catalisador, ela acelera a reação, certo? Então isso aqui estaria basicamente nesse assunto aqui mais específico, né? Fatores que influenciam a velocidade de reação, catalisador e também temperatura, porque aqui fala de diferentes temperaturas. Eu coloquei aqui mais o conteúdo de cinética química, que é a velocidade das reações, porque a questão traz aqui essa tabela, e nesse conteúdo de velocidade das reações, né, aqui é a velocidade de decomposição, acaba sendo muito trabalhado. Dessa forma, se o aluno tivesse estudado bem esses dois tópicos, seria bem mais fácil de resolver essa questão. Agora veja o seguinte, que além de relacionar velocidade com a temperatura, ver onde está tendo maior e menor temperatura, o aluno também teria que meio que ter outro conhecimento, né? Olha a resposta, modificação da estrutura tridimensional da enzima. Era algo meio que implícito, não estava tão claro assim na questão, o motivo dessa enzima agir de forma diferente em temperaturas diferentes. É claro que ao estudar esse assunto, a gente sabe que existem temperaturas ótimas para que ocorram as reações, há também pHs ótimos, e nesse caso aqui você teria que colocar o motivo de haver essa diferença de ação, digamos assim, dessa atividade catalítica da enzima catalase. Por isso, por ter essa complicação um pouco a mais, eu marquei essa questão aqui como média, não era uma questão que você conseguiria achar a resposta assim tão facilmente. Essa questão aqui é a questão que eu falei no início, né, que ela aparentava ser uma questão de biologia,
por estar tratando do ciclo do nitrogênio. Porém, vemos que na própria pergunta, em um solo de menor pH, será favorecida a formação de. Está falando o que nessa pergunta? Está falando de reação, na verdade, uma parte que será favorecida. Aí você tem que imaginar o que? Onde está acontecendo essas reações, qual que é o contexto desse lugar. Aqui a questão fala de pH, não é verdade? Se existe uma diminuição do pH, significa que está tendo um aumento dos íons H+, entendeu? Então o aluno teria que ter atenção em relação a esse ambiente, esse aumento de H+, e qual que seria aqui favorecido, qual desses produtos seriam favorecidos. Se você olhar aqui o NH4, ele seria favorecido porque ele ganha esse H aqui da amônia, que é uma base de Lewis, que doa elétrons, par de elétrons. Então você teria que ter pelo menos esse conhecimento básico assim, de conceitos modernos de ácidos e bases, que é um assunto classificado como B. Só que se você tivesse também essa noção básica de ácidos, de pH, você conseguiria notar aqui que esse NH4 tem um H+, a mais, entendeu? E talvez daria até para responder de forma rápida. Então assim, se o aluno não tivesse esse conhecimento, o que é uma base de Lewis, né? Daria para ele olhar aqui, né? Temos NH3, NH4, NO2, NO3-, e daria para ele meio que raciocinar intuitivamente que seria o NH4 devido a esse H aqui a mais do NH4, certo? Porém, se o aluno quisesse resolver com certeza mesmo, teria que ter um pouco mais de conhecimento. Por isso, eu coloquei aqui a dificuldade média dessa questão. Imagino que esteja situando aí entre fácil e média. Essa questão aqui, ela poderia ser uma questão fácil, mas ao mesmo tempo ela tem alguns trabalhos a mais que eu considero um pouco mais difíceis, né? Não está uma resposta assim tão na cara. Por quê? Porque a gente está tendo aqui uma reação de neutralização. Então, o que o aluno teria que fazer? Que você teria que pegar o HCl aqui e juntar com CaCO3, que é um sal. A partir disso, haveria uma reação entre os dois e resultaria em produtos. Um desses produtos é o H2CO3, que é o ácido carbônico. A partir disso, você teria que ter o conhecimento que o ácido carbônico é um ácido fraco e que também ele é um ácido instável. Ele se transforma rapidamente em CO2 e água. Dessa forma, é o CO2 que sai daqui. Por isso, por ter a necessidade de uns conhecimentos a mais, o aluno poderia até se confundir olhando aqui quais são os componentes e marcar aqui, às vezes, até o hidrogênio. Então, poderia confundir, na verdade, tem o cloro aqui também, tem o gás cloro, poderia confundir também. Dessa forma, essa questão ela está oscilando entre fácil e média, mas para a média mesmo. Essa questão aqui é uma questão de classificação lá na Gabarita Veste, e o tópico já caiu muito no Enem, que é decantação. Inclusive, vou ter que até trocar para 2A essa classificação, porque já vi tantas vezes ultimamente que está merecendo aqui ser classificado como 2A. O assunto é Química Geral, especificamente análise imediata, métodos de separação de misturas e mais especificamente ainda decantação. E a decantação foi muito cobrada no Enem ultimamente, certo? E por que eu coloquei essa questão fácil? Além de já ser um assunto muito incidente, ou seja, muito provável de os alunos terem visto mais vezes, até fazendo as próprias questões do Enem, a própria questão ajuda aqui, falando de algumas partes desses processos aqui, né, de tratamento da água. Tem aqui coagulação, decantação, filtração e etc. E quando aqui a questão fala de retirada da maior parte, né, grande parte desses sólidos, você automaticamente vai remeter à decantação, que é um processo para tirar a maioria desses sólidos por diferença de densidade. Deixa lá o líquido parado e aquilo que é mais denso vai descer. Dessa forma, por a questão ter de certa forma ajudado o aluno, trazendo aqui, elencando quais foram esses métodos de separação, trazendo de uma maneira bem clara, não era preciso interpretar muito profundamente, coloquei como uma dificuldade fácil. Novamente a gente vê aqui o mesmo assunto, né, do cronograma Gabarita Veste, mudando aqui apenas o tópico, né? A gente vê que é uma análise imediata, que são os métodos de separação de mistura, só que o tópico é centrifugação. Agora vemos o seguinte, que apesar de a questão ter aqui um texto relativamente grande, né, vemos que ela deu uma ajuda para o aluno. Olha só, considerando a diferença de massa, ela já trouxe aqui algo que vai definir o que vai ser esse método de separação de mistura. Se você tiver estudado pelo menos o básico desse assunto, você já vai conseguir ver que aqui é centrifugação. Quando a gente fala de diferença de massa, vai ser centrifugação. Se for peneiração, vai ser a diferença na granulometria, né, das partículas. Extração por solvente, você vai utilizar um solvente
que é parecido com aquilo que você quer extrair. Não é massa, né? Não está falando de massa. Mas o tipo de substância, se é polar, apolar. Quando fala-se em destilação fracionada, aqui está mais relacionado a você separar líquidos, né? E aqui separação magnética, quando é um produto magnético. E aqui até pela própria natureza bem diferente de cada um dos métodos, a questão também acabou facilitando. Dessa forma, eu marquei a questão como dificuldade fácil, pois ela foi relativamente tranquila de ser interpretada. Agora temos aqui uma questão de orgânica, introdução à química orgânica do tópico compostos aromáticos. Essa questão, o aluno poderia ter olhado aqui, né, esse tanto de compostos orgânicos, poderia até ter assustado. Porém, a única coisa que ela cobra de você, assim como assunto prévio, é você saber o que é um composto aromático, né? Que tem anel benzênico. Então isso aqui é a base da base dessa parte teórica de compostos aromáticos. Essa questão aqui é uma questão de soluções, concentração comum em molar, o tópico é concentração comum. Aqui a dificuldade maior mesmo era de você ter que fazer os cálculos. Quando a questão tem cálculo, automaticamente vai aumentando um pouco a dificuldade, porque o Enem é uma prova em que você não tem muito tempo, né? E aí você teria que fazer o quê? Teria que olhar aqui as concentrações, fazer os cálculos e achar aquilo que a questão pediu, certo? Por isso eu coloquei aqui a dificuldade difícil, ela era uma questão um pouco mais trabalhosa, né? Envolvia aí você fazer esses cálculos, prestar atenção para não errar, né, nenhum número, e conseguir chegar à resposta correta, fazendo uma comparação. Veja aqui que cada amostra tem um nome, né? São essas letras e números. Então, por isso era trabalhoso, você tinha que comparar essas diversas amostras. Dessa forma, questão difícil. Olha, essa questão aqui das células da epiderme, da folha, né? Eu marquei como difícil. Por que isso? Porque ela meio que cobra coisas aí de dois assuntos diferentes. O primeiro de solubilidade. Você tem que ter essa noção desse tópico, ó, classificação das soluções sobre saturação, insaturação, saturada e etc. Aqui na questão, ela fala de imersão em ambiente hipotônico, né? Aí você teria que já ter esse conhecimento prévio. O que é um ambiente hipotônico? O que ele vai fazer em relação à célula? Então aí você teria que imaginar o que? Se ele está hipotônico, quer dizer que ele está menos concentrado em soluto. E o que isso vai provocar em relação à osmose? Vai provocar o transporte de líquido desse meio externo para dentro da célula. Aí você poderia responder aí, Ítalo, aí só precisa de um assunto, só esse aí já resolver, ó, aumento do vacúolo com diluição do pigmento no seu interior. Por quê? Porque o líquido vai do ambiente em que a célula está para dentro dela, aí vai encher o vacúolo. Porém, aqui você teria que ter um pouco de conhecimento também de citologia de vacúolos das células vegetais, que as células vegetais têm a parede celular e elas não estouram, o que é diferente das células dos animais. Então por isso tinha essa parte aqui, ó, quebra de parede celular com extravasamento do pigmento, que poderia também confundir o aluno se ele não tivesse esse conhecimento de que essa célula não iria ter a sua parede rompida. Dessa forma, por envolver esses dois conhecimentos, eu marquei essa questão como difícil. Poderia ser marcada como média também, né, já que não tem cálculo e os conhecimentos anteriores exigidos não eram assim extremamente aprofundados. Mas como é a prova do Enem, são 45 questões, muita questão, cansativa, eu coloquei como difícil. Aqui temos uma questão muito clássica do Enem, um assunto muito clássico, introdução à estequiometria, que é basicamente você ficar aqui fazendo os cálculos estequiométricos. É claro que além do cálculo você vai ter que interpretar aqui o que está acontecendo, na verdade. O tópico é relacionando mol e massa, relacionando grandezas com volume. Você teria que fazer diversos cálculos aí para chegar à resposta final. E por isso eu marquei essa questão como difícil, porque estequiometria sempre é uma dificuldade para os alunos, principalmente por envolver cálculo. E em química a gente sabe que também é exigida muita teoria, na verdade. Até para você fazer esses cálculos, você tem que interpretar o que está acontecendo aqui na questão. Dessa forma, a questão com certeza é difícil. Olha, essa questão aqui é uma questão de decoreba mesmo. Você teria que conhecer o ozônio, né? Teria que saber que ele é um oxidante. Não tem muito aqui o que raciocinar, certo? Aqui é química descritiva ambiental. Química descritiva ambiental, especificamente aqui em O3. Esse assunto química descritiva ambiental é um assunto em que você tem que realmente decorar vários compostos que são importantes, que caem muito nas provas do Enem, dos vestibulares. E como ozônio é um composto que é muito cobrado em provas, imagine que essa questão seja uma questão fácil mesmo. Talvez por ser algo assim que é só decorar, seja um pouco mais difícil. Então assim, no máximo, eu estimo que ela seja uma questão média. E já essa questão aqui, além de cobrar essa parte da química descritiva ambiental em relação a ácido nítrico e cianeto, né, você teria que fazer uma análise aqui dessa tabela. Então a gente já viu uma complexidade bem maior do que a questão anterior, não é verdade? Então, por isso eu coloquei aquela questão anterior como mais fácil
e essa aqui como uma questão média, talvez chegaria até numa difícil. É claro que ela não é difícil como uma questão de cálculo, só que a interpretação dela aqui poderia confundir facilmente. Por isso, questão média. Essa questão aqui é uma questão de eletroquímica, oxirredução, variação de inox em compostos orgânicos. Também um assunto clássico do Enem, muito cobrado, né? Se não é cobrado a oxirredução nas pilhas e eletrólise, é cobrado aqui só na reação de oxirredução mesmo, e que o aluno teria que prestar atenção no NOx, calcular o NOx dos elementos envolvidos e ver qual que está mudando de NOx. Se tiver essa mudança de redução e oxidação, está acontecendo uma reação de oxirredução. E aqui você precisaria olhar, né, com mais calma o que estava acontecendo. O texto já tem muitos termos mais técnicos, poderia acabar dificultando, né? Aqui você teria que olhar cada uma das reações, o que está acontecendo. Devido a essa complexidade um pouco maior, não era só ler um texto, você teria que ler o texto, teria que entender o texto, teria que olhar aqui essas figuras, entender o que está acontecendo, marquei a dificuldade como média. Agora esse assunto aqui, um assunto recorrente também, está classificado como B, eletroquímica, pilhas, e o tópico específico é corrosão e proteção de materiais. Aqui a questão está falando de proteção de um material. Se você tivesse essa noção aqui, daria para entender. Mas como o assunto eletroquímica em si já não é um assunto muito fácil, né? Já exige alguns conhecimentos prévios do tipo de ligações, você saber as cargas, calcular o NOx, acaba dificultando mais. Então por isso eu marquei aqui dificuldade média. Agora essa questão aqui, que também é de um assunto clássico do Enem, por isso está classificado aqui como A, que é meia-vida, né? Dentro de cinética dos decaimentos radioativos. É claro que aqui envolve cálculo, existem alguns macetes que podem ser feitos para você calcular de maneira mais rápida. Por exemplo, você olha aqui a massa inicial e depois de quanto tempo que ela chega à metade. Aí você vai olhar aqui, ó, a metade está em 6, né? 12 dividido por 2 dá 6, são 8 dias. E qual é o período total? 40 dias. Você divide 40 por 8, dá 5, né? São 5 intervalos de meia-vida. Dessa forma você tem que pegar e dividir essa massa inicial 5 vezes por 2. Não é um cálculo assim tão complicado como aquelas questões anteriores que eu mostrei para vocês de estequiometria. É um cálculo que dá para fazer até mais rápido assim, de cabeça. E por isso eu marquei uma dificuldade média. É claro que pode até chegar difícil, porque não é todo mundo que tem esse macete assim para resolver mais rapidamente. Agora que já vimos todas as questões de química, e provavelmente você já anotou quais você acertou, que foram fáceis, médias e difíceis, coloca aí nos comentários o que você achou dessa prova de química. Particularmente, eu achei que ela foi um pouco mais difícil que o normal, porque até nos assuntos fáceis você teria que dar uma analisada no texto, mesmo que superficialmente, não é verdade? E às vezes tinha algumas coisas implícitas, algumas sacadas que eram muito importantes para você chegar na resposta correta. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o seu like, inscreva-se se você não é inscrito ainda, ative o sininho para você receber todas as novidades. Tem muita novidade boa por aí. Você não sabe, estou postando aqui no canal vídeos de muita importância que são do curso gratuito de como estudar para o Enem. Eu estou ensinando todas as técnicas que eu utilizei para ser aprovado em 3 universidades federais. Além disso, tem a plataforma Gabarita Veste, que é a melhor plataforma de organização dos seus estudos para o Enem do Brasil. Em nenhum outro lugar você vai achar ferramentas tão específicas de organização dos seus estudos, de aplicação de estratégias de estudos, de revisão, de controle dos seus simulados, de controle das suas redações, gráficos de desempenho e muito mais. Não dá nem para falar aqui de tanta coisa. Conheça a plataforma agora para você não perder tempo. Quanto antes você começar a estudar certo, antes você será aprovado. E o melhor de tudo, por um preço muito, muito baixo. Vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer e se dar muito bem no Enem. Muito obrigado por ter visto até aqui e até o próximo vídeo.